Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho. Que bom, terminando a semana, preenchidos pela graça, pelo Evangelho, pela sabedoria, pela presença do Senhor em nossas vidas. O Senhor, Ele quer fazer de nós cada vez pessoas melhores a partir do coração. A partir do coração. E o Senhor, Ele quer mudar o nosso coração para fazer o nosso coração semelhante ao coração dEle. Então, vamos ouvir a liturgia de hoje, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que tem esse poder de transformar os nossos corações. Vamos ouvir o Evangelho, então, dessa sexta-feira, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 20 até o 28. Mateus 20, do versículo 20 até o 28, aonde nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus, quando aquela mulher, mãe dos discípulos, vem pedir ao Senhor um local de destaque para os seus filhos, sentar de um lado e ao outro lado. Essa mãe, com a sua ingenuidade, até um amor pelos filhos, mas também por causa de uma mentalidade ainda daquela época dos discípulos. A mãe dos filhos de Zebedeu, veio pedir a Jesus, e olha o que ela prostou-se diante de Jesus e fez uma súplica. E Jesus pergunta: o que queres? Ela fala assim: ordena que esses meus filhos se sentem ao teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ordena que ele sente de um lado e do outro. Ela pedindo a Jesus que esses filhos tivessem um local de destaque no reino dele, porque qual era a mentalidade? Uma mentalidade ainda de Davi, da época de Davi, onde o rei, formando um povo eleito, e eles esperavam aí o Messias que viesse restaurar todas as coisas, e tirar das mãos dos romanos e colocar um novo reino, e eles esperavam então de Jesus isso havia mentalidade até dos discípulos que estavam caminhando com Jesus. A mãe tinha essa mentalidade também, aquelas pessoas tinham essa mentalidade, é um pensamento, uma compreensão errada, daquilo que Jesus estava ensinando. Porque Jesus, em vários momentos, na sua pregação, ele anunciava que o reino dele não é o reino deste mundo, que o reino dele não tem os esquemas desse mundo, o reino dele não funciona como os reinos desse mundo. O reino dele não é assim. Jesus vai ensinando e ensinava a todo momento, mas essa compreensão do reino de Jesus acontece à medida que nós experimentamos ele. Aí nós vamos perceber de que ele precisa ser o rei da nossa vida, o Senhor da nossa vida. E aí nós vamos compreendendo qual é o reino dele, porque o reino dele é diferente daquilo que a gente vê, que a gente tem vivido também. Os filhos de Zebedeu, a mãe tinha aquela compreensão, mas hoje a gente tem ainda uma certa compreensão, porque nós devido à nossa inclinação do pecado, nós procuramos destaque, nós queremos se aparecer, nós queremos mandar, nós queremos fama. A gente tem visto isso muito. Uns mais, outros menos, mas nós temos essa tendência, e o reino do Senhor não é esse. O reino do Senhor
que Jesus ensinou, que Jesus ensina a qual aquele que tem experiência com Jesus, não é para ser servido, mas o reino de Jesus é para servir aos irmãos. Jesus apresentou no lava-pés, Jesus apresentou nas curas, nas libertações, Jesus apresentou na ceia e Jesus se apresenta assim na Eucaristia. Jesus está a servir e o reino dele é para servir. Então, meu irmão, peçamos ao Senhor, hoje, sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, que Ele possa transformar o nosso coração. A nossa mentalidade não pode ser deste mundo. Nós precisamos servir, não importa a quem, mas servir ao Senhor é servir ao próximo também. Servindo ao próximo, estaremos servindo ao Senhor, mas para servir precisamos ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Isso vai acontecer à medida que a gente tem a experiência com o Senhor da vida, o Rei e Senhor de nossas vidas, o Rei e Senhor da história, aquele que nos chama a viver essa vida nova que é Ele. Peçamos então ao Sagrado Coração de Jesus que transforme os nossos corações, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso, meu irmão. Servir ao outro, nós estaremos servindo ao Senhor. Mas é servir não para que sejamos reconhecidos, mas a glória para o nosso Deus, a glória toda para Ele. Peçamos então ao Senhor que nos dê essa sabedoria, esse entendimento do seu reino e assim a gente possa servir com alegria. Peçamos a bênção ao Senhor nessa sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.